Essa é uma dúvida muito frequente para quem está entrando na nutrição agora e está começando a atender. Será que você deve oferecer o retorno ou não? No vídeo de hoje eu vou falar quais são as vantagens e desvantagens de você oferecer o retorno da sua consulta e como que eu faço aqui no meu consultório. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala Nutri, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai discutir quais são as vantagens e desvantagens de você oferecer a consulta de retorno e eu vou falar como que eu faço aqui no meu consultório. Bom, o que seria o tal do retorno? Imagina que o seu paciente ele faz uma consulta com você em que você vai coletar todas as informações, pode prescrever a dieta nesse momento ou não, e depois de um tempo combinado, esse paciente volta para que você reavalie ele. E é dessa forma que a maior parte dos profissionais da área da saúde acaba atuando quando eles oferecem o retorno. Mas nós na faculdade nós acabamos aprendendo que o retorno ele funciona de uma outra forma. Como que a gente aprende na faculdade? Que primeiro você tem ali a consulta, onde você vai coletar todas as informações do seu paciente, vai fazer anamnese, fazer avaliação física, vai coletar informações da rotina, os hábitos alimentares, enfim. E aí você pede para o seu paciente retornar depois de um determinado tempo, que normalmente é até 7 dias, até uma semana. E nesse retorno do seu paciente, você entrega o plano alimentar para ele, você entrega a dieta. É dessa forma que a gente aprende na faculdade, mas do ponto de vista comercial isso acaba não sendo muito legal, né? Imagina que o paciente ele chega na sua consulta, ele já quer sair de lá fazendo o planejamento dietético, indo em direção aos objetivos dele e você pede até uma semana para que ele tenha aquele cardápio, isso acaba gerando um certo nível de frustração. Tô triste. Então vocês sabem, né, que aqui no canal eu falo como que o mundo funciona. Qual que é a realidade? Esse negócio de você pedir 7 dias para mandar o planejamento dietético do seu paciente, isso é uma visão muito romantizada da nutrição antiga. E do ponto de vista comercial, isso acaba não sendo muito legal. Até mesmo porque, cara, 7 dias para você entregar um planejamento dietético é muito tempo. Ah, mas eu faço em 3 dias. Também é muito tempo. Você já imaginou ir no médico e aí ele fala, olha, você pode voltar daqui a 7 dias ou eu te mando um e-mail falando qual que é a sua doença e o tratamento? Não pega bem, né? Mas legal, eu separei 2 listas pra gente, uma com vantagens e desvantagens de você oferecer o retorno para o seu paciente. Não necessariamente nesses moldes em que a gente aprende na faculdade, mas sim nos moldes que a gente vê os outros profissionais da área da saúde atuando. Ou seja, você tem uma consulta e ali daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês, 2 meses, o seu paciente volta para uma reavaliação. É claro que você não vai esperar 1 mês, 2 meses para já deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação, metabolismo e ciência. Então dá essa moral para mim, se inscreve no canal que você vai me ajudar demais. Tá, legal, vamos começar então pelas vantagens de você oferecer o retorno para o seu paciente. E a primeira vantagem que eu vejo é que você consegue acompanhar a evolução dele. Então vamos supor um cenário em que você oferece a primeira consulta e um intervalo até a segunda consulta é de 2 meses. Se você oferecer um retorno na metade do tempo, ou seja, com 1 mês, você consegue meio que fazer uma reavaliação e verificar como que está a evolução do seu paciente para o planejamento dietético proposto. Uma outra vantagem de você oferecer esse retorno é que você está ali frente a frente com o seu paciente e você consegue verificar qual que é a adesão que ele está tendo para o planejamento dietético, para a sua proposta nutricional. E aí durante esse momento do retorno, se seu paciente não estiver seguindo ali o que você prescreveu, você pode fazer adequações referentes às opções dos alimentos ou então até mesmo adequações referentes à rotina do seu paciente. Então nós temos aí uma terceira vantagem. E a quarta vantagem é que ao longo dessas evoluções você consegue verificar como que está a condição de saúde do seu paciente. Você pode analisar exames bioquímicos, fazer ali medidas antropométricas, fazer uma bioimpedância para ver como que está a avaliação da composição corporal, por exemplo, do seu paciente. Então nós temos aí 4 vantagens
de você oferecer o retorno para o seu paciente. Bom, vamos agora então para uma lista com 4 desvantagens de você de você trabalhar dessa forma com o retorno. A primeira das desvantagens é que se você vai reservar um horário na sua agenda, isso implica em custos. E quando eu digo custos, é o custo do seu horário, ou seja, você tem um valor, a sua hora de serviço tem um valor. E também muitas vezes do lugar que você está alugando para receber esse seu paciente. É claro que você pode trabalhar de uma outra forma, você pode oferecer esse retorno online. Dessa forma você não teria, por exemplo, o custo do lugar que você está alugando. Mas não se esqueça que você tem o custo da sua hora, mesmo no online. E aí você deve estar pensando, pô Jeff, mas você está pensando só no seu lado de nutricionista. Não, estou pensando no lado do paciente também. Imagina que você oferta um retorno para o seu paciente trabalhando nos moldes que eu expliquei da faculdade, então dali uma semana seu paciente tem que voltar, ou então nos moldes ali pensando naquele cenário em que você tem a primeira consulta, o intervalo de 2 meses entre a segunda consulta e o retorno está na metade. O que acontece aqui? O seu paciente se deslocar de novo ao seu consultório para te encontrar, isso também representa um transtorno na agenda dele. Porque vai ter que remanejar os horários de trabalho, às vezes vir no final de semana, então às vezes também não é legal para o próprio paciente. E aí de novo, você pode estar falando, mas eu vou oferecer o retorno apenas online. Embora não tenha o transtorno do seu paciente se deslocar até o local da sua consulta, até o seu consultório, tem o transtorno que ele também vai ter que reservar um horário na agenda só para falar com você. E acredite, a pior coisa que tem é você fazer uma consulta online com o paciente no ambiente de trabalho dele, por mais importante que esse paciente seja ou não, porque as pessoas do próprio trabalho vão ficar interrompendo ele não vai prestar atenção direito na sua consulta e vai tomar muito do seu tempo. E eu já passei por alguns episódios assim, em que você está atendendo o paciente, e aí o paciente ele é um empresário ou então uma empresária, e aí acaba chegando ali os funcionários para conversar com ele, e aí por mais que ele acaba respondendo rápido esses funcionários, ele está tomando o seu tempo de consulta, ele está tomando o seu tempo de atendimento. E aí você não pode falar simplesmente, pô, para de falar com as outras pessoas e fala só comigo. Não vai soar muito bem isso, né? E sim, gente, tem uma galera que é sem noção e não tá nem aí, vai ficar atendendo os funcionários e não vai conversar com você e não vai respeitar o seu tempo. Esse terceiro tópico, essa terceira desvantagem, na verdade eu falei um monte já, né? Mas essa terceira desvantagem que eu separei para vocês, eu sofri muito com essa desvantagem, que é muitos pacientes, eles marcam o retorno com você e simplesmente não aparecem. Então, durante aquele momento que você havia reservado para conversar com essa pessoa, cara, você vai simplesmente tomar bolsa, vai ficar ali a ver navios. E de novo, você ter reservado um horário na sua agenda implica em custos. E sim, é uma tremenda falta de respeito com você, mas infelizmente isso acontece sim. Se até com consulta muitas vezes o paciente marca e acaba não vindo, você imagina só com o retorno. Aliás, eu tinha esse problema de o paciente marcar a consulta comigo e não aparecer, e eu consegui contornar esse problema, e eu consegui resolver esse problema aqui no meu consultório. Se você quiser saber como que eu fiz isso, escreve aí nos comentários. Se a gente tiver pelo menos 20 comentários pedindo esse vídeo, eu gravo para vocês e eu ensino como que você tem que fazer isso. E a quarta e última desvantagem de você oferecer o retorno é, cara, de novo, você está reservando o horário da sua agenda, lugar, você poderia estar cobrando para estar conversando com essa pessoa, mas você não vai cobrar. Então essa também é uma desvantagem. E de novo, estou falando do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro. Aqui no canal não vou passar a mão na cabeça de vocês com romance e coisas filosóficas. Eu vou falar da vida do dia a dia, como que você faz para pagar as suas contas, para você conseguir captar dinheiro e, é claro, subir profissionalmente dentro da área da nutrição. E só de falar essa proposta de trabalho que eu estou fazendo com vocês, eu tenho certeza que eu já mereço o seu like aqui, a sua inscrição no canal. E não esquece de ativar as notificações, porque se você não ativar as notificações, os vídeos vão ser lançados e o YouTube não vai te avisar. Eu tenho certeza que você não quer perder nada desse conteúdo. Bom, como que eu faço aqui no consultório? Eu não ofereço o retorno para o meu paciente, não ofereço nem o retorno do jeito que a gente aprende na faculdade, eu também não ofereço o retorno no meu paciente voltar daqui a 1, 2 meses e não pagar nada. O que eu faço aqui é apenas uma consulta e eu cobro por valor dessa única consulta.
Aliás, como que eu faço isso? Por que consigo fazer esse negócio de ter apenas uma consulta? Porque eu entrego o cardápio do meu paciente na hora. Aliás, se você quiser um vídeo sobre isso, a gente já tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Pessoal, qual que é a minha experiência com oferecer retorno? Antes eu trabalhava dessa forma. Eu colocava ali o meu paciente, tinha uma consulta e dali a 2 ou 3 semanas eu pedia para ele retornar. Quais os problemas que eu tinha? O cara marcava e não vinha, e aí eu pagava o aluguel da sala e eu ficava com esse prejuízo. É uma tremenda falta de respeito. Você não vai se indispor com o seu paciente, falar, pariu, você é um cu. Você não vai falar isso pro seu paciente. Você vai falar, tá bom, tudo bem, sem problema, você quer remarcar? Mas mesmo assim você acaba arcando com esse prejuízo. E aí eu também dedicava cerca de 1 hora para esse retorno, né? Minha consulta ela durava as 2 horas e mesmo quando eu trabalhava com retorno eu já entregava o cardápio na hora para o meu paciente. E aí durante o retorno a gente tinha uma duração de aproximadamente 1 hora. E aí eu, diante desse problema em que alguns pacientes eles marcavam e não vinham, durante essa 1 hora eu tinha que reservar um horário da minha agenda. Isso implicava no meu custo, da minha hora de trabalho e também de eu estar pagando o local que eu alugava para atender esse paciente. Foi, cara, vou parar de oferecer o retorno. O que eu vou fazer? Com essa 1 hora que eu dedico única e exclusivamente para esse paciente, eu vou dedicar 10 minutos para ele por semana. Dessa forma eu consigo ficar mais próximo do meu paciente, afinal de contas eu vou conversar com esse paciente toda semana. Então toda semana eu reservo um tempinho para conversar com todos os meus pacientes. Essa é uma forma que eu encontrei de ter as vantagens do retorno. Afinal de contas eu converso com o paciente toda semana, eu sei como que está a adesão dele ao planejamento dietético, o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo. Eu consegui solucionar o problema das pessoas que marcavam e simplesmente não vinham. E eu consegui, obviamente, reduzir os custos que eu tinha ali de investimento para cada paciente. Então, para mim foi ótimo. Aliás, essa é uma ótima estratégia para você fidelizar os seus pacientes. Converse com seus pacientes semanalmente. Então, de novo, como que eu fiz aqui no consultório? Antes eu ofertava um retorno que tinha uma duração de 1 hora. O que eu fiz? Eu pego essa 1 hora, 60 minutos, e eu dedico 10 minutos por semana para cada paciente meu. Eu converso com eles semanalmente para saber como que está a adesão deles e também a evolução deles. Essa é a forma com que eu trabalho, não existe certo ou errado se você faz diferente. Aliás, se você faz diferente, me explica como que você faz aí nos comentários e a gente pode até discutir, quem sabe a gente faz um segundo vídeo. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de me dar aquela moral, de me dar aquela força. Deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.